Olha aí, pessoal, tá sendo muito divertido ver a revolta dos maconheiros que fizeram L e votaram no Lula achando que ele ia liberar geral, né? Não que o Lula não queira fazer isso, que os partidários dele não queiram fazer isso, mas o que chamou a atenção mesmo foi o voto do Cristiano Zanin. Sim, o advogado do Lula que está lá no STF como Supremo Ministro. Ele votou contra a descriminalização do porte de maconha, indo na contramão total dos seus colegas do STF. O primeiro-ministro indicado pelo Molusco deu logo aqui um passa fora na turma que elegeu o Lula, né? Aquele bando de maconheiros lá do Leblon e tudo mais. O povo que curte fumar umzinho e que votou no Lula achando que ia ser um liberar geral, todos eles dançaram nessa história, mas não apenas nisso aqui na questão das drogas, da descriminalização. Também na questão lá LGBT, o senhor Zanin se mostrou um grande conservador, conforme o pessoal já está dizendo aqui, né? Voto conservador de Zanin. Quem diria que o primeiro-ministro indicado pelo Lula seria um baita de um conservador, como o senhor Cristiano Zanin, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui, avaliar essa questão e, principalmente, medir a partir daí o poder e a influência do Lula dentro do STF e tentar entender por que o Cristiano Zanin está com esse tipo de manifestação, sim, conservadora, lá no STF até o momento, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar esporadicamente aqui com o meu trabalho, financeiramente, clique no botão valeu demais aí embaixo, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, no dia 22, na terça-feira, o STF reconheceu que atos de homofobia e transfobia são equiparáveis a crimes de injúria racial. Uma loucura, isso que não faz o menor sentido, porque opção sexual não é cor de pele, não é etnia, isso não tá no seu DNA, isso não tá na sua genética, quer dizer, alguns vão dizer que sim, mas enfim, não dá para equiparar uma coisa com a outra, mas o STF não tá nem aí. Por 9 votos a 1, o STF decidiu que crimes aí, atos de homofobia e transfobia devem ser tratados como crime de injúria racial. Sabe quem que votou contra essa história? O único voto, o isolado nessa história, o único conservador nesse STF progressista que nós temos, sim, ele, Cristiano Zanin, o advogado do Lula, né? Olha só, ele votou aqui contra essa medida do STF na contramão de todos os seus colegas, os seus pares. E isso já tá deixando o pessoal aqui da esquerda empolvorosa. Estou lendo isso aqui no UOL Notícias, né? E eles dizem aqui o seguinte, né? Zanin mostrou não apenas que é conservador em matéria de costumes, mas também que é, ao menos no julgamento desse processo específico, dos casos aqui LGBT, o integrante mais conservador da corte. E ao que parece, sim, mais até do que o André Mendonça, mais do que o outro cara lá que o Bolsonaro indicou e tudo mais, uma surpresa assim bastante curiosa, pelo menos eu diria, né? E agora o Zanin votou também na contramão dos seus colegas do STF contra a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal no dia de hoje, dia 24, quinta-feira, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui. Então, até o momento, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin se manifestaram favoravelmente a esse tema aí, então já votaram para sim descriminalizar, e o Fachin votou não, votou contra os seus pares aqui. O novato chegando no STF, isso aí a gente não pode negar, né? Mas por que ele estaria votando dessa forma? Por que ele estaria agindo dessa maneira aqui, indo tanto na contramão dos seus colegas? Então ele usou aqui argumentos técnicos para fundamentar o seu voto e tudo mais, mas a gente sabe muito bem que nesse tipo de debate aqui, e no debate das causas LGBT lá, no debate do aborto que vai ter no STF também, o que manda são as convicções pessoais, as convicções morais de cada um dos integrantes do STF, porque eles vão se valer de princípios jurídicos e tudo mais, porque nenhum desses temas está legislado, eles estão criando uma legislação nova, estão assumindo para si o papel da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. A gente já falou disso em outras oportunidades. Então, embora ele tenha fundamentado tecnicamente o seu voto, isso aqui reflete o seu posicionamento moral, né? Ou pelo menos um posicionamento moral que ele quer demonstrar. E aí fica a pergunta, por que ele está votando dessa forma?
Tenho dois palpites nessa história. O primeiro é que ele é um conservador mesmo, gostou de ter ganhado essa vaga no STF e quer mostrar a sua posição de conservador, votar sempre nesse sentido, todas as vezes que ele tiver oportunidade, todas as vezes em que se tratar de um tema de cunho moral, né? Então esse aí pode ser o motivo pelo qual o Cristiano Zanin está votando dessa forma, está chamando atenção de fato para isso aí. Um segundo motivo, que seria até mais interessante, é que ele está votando assim com uma pegada mais conservadora justamente para demonstrar a sua independência em relação ao Lula. Porque o que nós esperaríamos do Lula e de sua base de apoio é que ambos os temas aqui tivessem o aval, tivessem um sim dos indicados para o STF. Então talvez Cristiano Zanin queira deixar assim de uma forma bastante clara que ele não é mandado pelo Lula, ele não é comandado pelo PT, ele não está ali apenas para ser um porta-voz do governo atual, ele está ali para fazer valer as suas convicções, o seu entendimento jurídico, né? Uma coisa bastante interessante olhando desse lado aí, olhando por esse aspecto. É claro que o pessoal já está reclamando, o pessoal da esquerda, da indicação do Zanin para o STF, reclamaram muito no passado porque ele é branco, hétero, é homem, então eles esperavam que fosse uma mulher lésbica, negra ou indígena ou sei lá qualquer outra etnia e tudo mais. E o Lula fez uma escolha assim bastante pessoal, interessante para ele e de uma pessoa que vai totalmente contra aquilo que a esquerda, a base aliada do Lula esperava e que está demonstrando cada vez mais que de fato é totalmente o contrário do que a esquerda esperava. Mas aí fica a pergunta, por que o Lula indicou o Zanin então, já que ele vai criar tanta celeuma, tanto atrito com o pessoal da base aliada, ao que tudo indica, vai ser alvo aí de xingamentos dos aliados do Lula, porque entende-se que um presidente da República, tendo a oportunidade de indicar uma vaga para o STF, ele vai indicar aquela que melhor atende aos seus próprios interesses, né? Mas a verdade é que o Zanin cumpre bem essa função. Eu defendo aqui neste canal sempre a posição de que o Lula não é o chefe desse sistema, não é o chefe desse Estado profundo, esse deep state que está aí no poder do Brasil, né? Ele é uma ferramenta utilizada por esse Estado profundo e não é quem comanda no final das contas. O que esse pessoal fez? O STF, o TSE, a grande mídia, esse povo todo que está muito juntinho trabalhando de uma forma muito conjunta. Lá no passado eles tiraram o Lula da cadeia, tornaram ele elegível e fizeram de tudo para que ele fosse eleito. Soltaram a besta, desamarraram a besta e colocaram ela no poder de volta, né? Por que fizeram isso? Porque é o candidato mais interessante e é o único que eles tinham na verdade. Ninguém conseguiria vencer o Bolsonaro a não ser o Lula com esse boost, né? Com esse impulso desse pessoal todo por trás dele. Tiveram que recorrer ao Lula. Mas não é porque eles gostam dele, porque eles morrem de amor, porque eles são os vassalos do Lula. Pelo contrário, o Lula é o que eles tinham na mão para utilizar. Mas Lula chegou ao poder, já conseguiram o que queriam. Não vão se curvar totalmente a ele. Já sabemos de atritos que existem entre os membros do STF e o Lula, especialmente o senhor Alexandre de Moraes, que foi quem jogou mais pesado para colocá-lo no poder de volta, né? Então, eu arrisco dizer que o Lula não tem nenhum ministro ali, ou não tinha pelo menos nenhum ministro, que seja 100% fechadinho com ele nas coisas mais importantes, inclusive para defendê-lo futuramente, caso a sua batata comece a assar. Você acha que o pessoal do STF vai passar por cima de tudo para salvar o Lula? No passado eles já deixaram o pessoal do PT se queimar totalmente para que o Michel Temer assumisse a vaga de presidente da República, assumisse como o presidente no lugar da Dilma Rousseff, que foi muito bom para o sistema. Pare para pensar como é que a coisa aconteceu no passado. Michel Temer chegou no poder, quem que ele indicou para o STF? Alexandre de Moraes. A culpa de termos Alexandre de Moraes no STF e no TSE hoje é do Michel Temer, que foi colocado ali também, ou pelo menos a sua presença foi permitida por esse sistema aí, às custas da Dilma Rousseff e do pessoal do PT, que ficou de escanteio. Se for preciso, esse pessoal vai fazer isso novamente. Então eu tenho para mim, que a indicação do Cristiano Zanin serve justamente para que ele seja o advogado do Lula dentro do STF, mas não o advogado do PT, o advogado das causas progressistas, nem nada disso, porque o Lula não tá nem aí para essa história, o Lula está preocupado com si próprio, ele tem assim uma necessidade imensa de permanecer no poder, e ele sabe que o STF que tem lá
colocou ele no poder, mas não vai mantê-lo de forma indefinida e independente do que ele fizer. Muito pelo contrário, se a batata dele começar a assar, a coisa vai ficar difícil. Então ele precisa de um aliado lá dentro. Cristiano Zanin cumpre muito bem essa função, no meu entender, de continuar sendo o advogado do Lula. Talvez o combinado entre eles tenha sido isso, né? A vaga no STF em troca de apoio em coisas assim críticas para o Lula, mas não para o PT, não para o progressismo, para as pautas de esquerda, nem nada disso. Nesses aspectos, o Cristiano Zanin vota como ele bem entender, ou então vota justamente contra o que se esperaria de um cara indicado pelo Lula, para demonstrar publicamente essa sua isonomia, ou suposta isonomia, para que quando chegar uma ocasião em que ele precise de fato atuar como advogado do Lula, a coisa não seja questionada, porque ele vai poder dizer: olha só, no passado eu votei aí contra várias pautas do governo, várias pautas de esquerda, o pessoal da esquerda me bateu, o pessoal do PT me bateu bastante, eu sou totalmente isento, eu ajo totalmente aqui de acordo com os meus princípios. Então penso dessa forma, posso estar enganado, mas eu acho esse o principal motivo que justifica esse posicionamento tão conservador do Cristiano Zanin aí, um cara que foi indicado pelo Lula, indicado pelo PT. Ah, mas pode existir defensor do Lula conservador? Claro que pode, estamos falando aí de uma coisa totalmente circunstancial, oportunista. O cara sabe que se colar no Lula, ele vai conseguir galgar os degraus do poder, conseguiu de fato, né, o cargo dele no STF, o maior cargo que se pode ter no poder judiciário, demonstra muito bem esse fato. Ele é um cara que colou com o Lula logo lá na época da Lava Jato e tudo mais, e conseguiu galgar muito rápido os degraus do sucesso dessa forma. Se ele é conservador ou não, isso não faz a menor diferença quando se trata de querer chegar ao ápice, ao pico do poder, né? Então, assim como tem muita gente de direita que é socialista, socialista de direita tem aos montes aqui nesse país, nesse Brasil, socialista que pede intervenção do Estado em absolutamente tudo, temos também conservadores de esquerda, né? Conservadores petistas, lulistas. Por que não? Não sei até onde essa história do Zanin conservador, o Zanin contra as drogas, contra a pauta LGBT e tudo mais, não sei até quando isso vai durar. Mas que tá sendo engraçado, divertido ver esse pessoal da esquerda chorando por conta do posicionamento do Zanin em seus votos lá no STF, isso está. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.